nosso programa Encontro Fraterno de hoje tem como convidado Meire Seba, que é coordenador de comunicação social espírita das comissões regionais do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Ele fala hoje com a gente sobre comunicação social espírita. O programa Encontro Fraterno é o Espiritismo na sua TV. Olá, Meire, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade de rever amigos, companheiros, conhecer outras pessoas e colaboradores da área da comunicação social. Hoje nós vamos falar sobre comunicação social espírita, né? Mas para começar, eu gostaria de saber como você começou no espiritismo. Essa é uma história, para mim, eu acho interessantíssima, porque eu tinha uma tendência para as coisas místicas e segui até algumas filosofias nesse campo. Mas depois que eu me casei com uma pessoa espírita, minha esposa é espírita de berço, neta do Lar Anália Franco de São Manuel, então uma espírita assim da gema, né? Então acabei percebendo nos diálogos e no convívio com a esposa, Maria Clélia, uma lógica bem compatível com a razão, não é? Com o modo de ser, de encarar as coisas na realidade, né? Aí eu me converti ao Espiritismo. E como começou o trabalho na comunicação? Começou da seguinte maneira: eu tenho a formação acadêmica em publicidade e marketing. Então eu comecei a me interessar pela área de comunicação, transferindo alguns conceitos dessa área de propaganda e marketing para o movimento espírita. E me parece que foi bem aceito e os companheiros começaram a ser receptivos a essa ideia da propaganda, dos conceitos da propaganda e também dos princípios de marketing. Então me ingressei no Conselho Metropolitano Espírita, que é o órgão de unificação espírita na capital de São Paulo, em 1968. E a partir daí eu galguei uma posição no movimento estadual. A partir desse movimento estadual, me convidaram para assumir, em 1991, essa coordenadoria nacional na área de comunicação social espírita, na qual eu estou completando 20 anos em 2012. Um dos trabalhos realizados é o Manual de Comunicação Social Espírita, né? Isso. O manual, como nós temos aqui um exemplar, ele surgiu justamente de uma pesquisa que nós fizemos em 1991 com todas as federativas estaduais. São 26 estados mais o Distrito Federal. Então são 27 companheiros que participaram da elaboração desse manual, fornecendo elementos regionais, às vezes até específicos de cada estado, que proporcionaram assim condições para que a gente elaborasse um texto de abrangência nacional. Eu digo isso porque, por exemplo, quando a gente fala em alto-falante como um meio de comunicação, muitos companheiros acham até graça. Como alto-falante? Sim, alto-falante. E é muito usado no norte, nos estados do norte do país. E lá eles chamam até de boca de ferro, quer dizer, uma característica regional, não é? Onde o alto-falante exerce uma influência muito grande como meio de comunicação, de penetração nas faixas da sociedade carentes até, não é? Porque o alto-falante é utilizado em praça pública, nos jardins, então ele serve como meio de comunicação. Então nós conseguimos reunir nessas reuniões regionais, estaduais, elementos que pudessem refletir o diagnóstico da situação no país. Adequar a realidade, adequar a realidade de cada país, de cada região. E qual que é o perfil do comunicador espírita?
Bem, em princípio, todo espírita me parece que tem um potencial para ser o comunicador espírita, né? Porque na medida que ele é beneficiado pelos princípios da doutrina, pela sua vivência, ele acaba sentindo essa necessidade de passar isso para frente. Então ele se torna um multiplicador. Logicamente que ele ingressando na área de comunicação, no centro espírita e atuando também na área regional, ele passa a receber orientação, conhecimentos que possibilitam que ele desempenhe com em melhor condição essa função. Então o comunicador, ele pode ter boas intenções, mas ele precisaria também se qualificar tecnicamente, né, doutrinariamente e tecnicamente, para poder exercer a função de maneira assim compatível com a realidade. O comunicador é um trabalhador espírita, né? Então, Sim. Por que ele deve ser capacitado? Por que o trabalhador espírita deve ser capacitado? Porque é uma área especializada. Não basta querer. É preciso, primeiro, conhecer doutrina, não é? Ter bons conhecimentos, sólidos conhecimentos, conhecer principalmente a língua portuguesa, a sua parte gramatical, não é? E ao mesmo tempo, ter condições assim de colocar isso em termos de estética, ética e tecnicamente. Então não basta querer, é preciso se qualificar, não é? Quer dizer, adquirir conhecimentos que possibilitem a elaboração de um planejamento e também a produção do material de comunicação que vai ser veiculado na televisão, no rádio, no jornal, no outdoor, na internet, numa revista, numa faixa, num cartaz, num volante, num folheto, num banner. Não é? Então é preciso uma qualificação. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. A obra do Berço Maria de Nazaré está precisando de voluntários com disposição e boa vontade para trabalhar na produção e reparo de roupas e enxovais. Estamos precisando de voluntárias para bordar, fazer crochê, costurar. Quem não souber, nós ensinamos, é só nos procurar. Além disso, a obra do Berço recebe e organiza doações. E esse dinheiro é revertido em compras de material para o enxovalzinho, que é destinado às gestantes carentes. Nós estamos de volta com o nosso programa Encontro Fraterno, falando hoje sobre comunicação social espírita com o nosso companheiro Meri Seba. Meri, quais são as atividades desenvolvidas pela FEB na área de comunicação social espírita? São várias. A área de comunicação, por ela ser abrangente, ela não só ocupa a tribuna espírita, nos centros espíritas, nas federações, onde nós passamos orientação para o desempenho dessa função, como também para a mídia de massa, não é? Que envolve aí veículos impressos e veículos televisivos. Não é? Então, a abrangência é muito grande. Além disso, as revistas, de certa forma, também são atingidas por essa atividade do Conselho Federativo Nacional e da própria FEB. A revista Reformador, por exemplo, que é editada pela FEB, é uma revista centenária, e também os programas na internet, isso tudo faz parte de um conjunto de atividades desenvolvidas pelo Conselho Federativo Nacional e pela própria FEB. Além do manual, quais ações a FEB desenvolve no auxílio às casas espíritas em relação à comunicação? Nós poderíamos dizer que é através do Conselho Federativo Nacional que a FEB dá o suporte, né? Então, o Conselho Federativo Nacional orienta as federações estaduais que, por sua vez, passam os conceitos e essa orientação para os órgãos de unificação regionais, atingindo o Centro Espírita, que é a célula do movimento.
Não é? Então, tudo que o Conselho Federativo faz é em função do centro. Não é? Fortalecimento do centro, orientação para o centro espírita, para que ele possa ter uma adequação à realidade local. Isso também sem engessar, não é, essa atividade. Cada um tem a sua liberdade de pensar. Então, as sugestões do Conselho Federativo Nacional entram como elementos, como subsídios na orientação. É como orientação, como recomendação. Certo. E o Espiritismo, ele deve trabalhar mais para ser mais aceito? Eu penso que nós devemos nos pautar por algumas linhas de pensamento filosófico e também ético, não é? Não é papel do Conselho Federativo Nacional e nem cabe à doutrina buscar adeptos, né, e fazer proselitismo. Mesmo porque isso não dá certo, não é? Eu acho que esse convencimento é da própria pessoa, porque ela amadureceu o seu modo de pensar, a sua consciência está já preparada para receber o conhecimento. Então, agora, é uma obrigação nossa espalhar esse conhecimento, espalhar o ensinamento da terceira revelação. Não é? Já nos textos evangélicos, nós vemos lá a menção de Jesus, que nós devemos colocar a lâmpada, não é, acima do alqueire, isto é, levar para a massa, levar para o centro espírita, para quem nos procure, o conhecimento. Sem proselitismo, sem impor, mas recomendar, orientar, indicar caminhos, né? Nós espíritas, então, podemos repassar informações no intuito de contribuir para a divulgação do Espiritismo? Sim, devemos, é uma obrigação. Eu acho que cabe essa responsabilidade aos dirigentes, conscientes desse papel, de fazer essa multiplicação, não é? Sem imposição, se pautando por uma ética de orientação, de recomendação, de indicações de caminhos, não é? Cabe sim. Daí vem as palestras públicas, vem os programas de rádio, programa de televisão, vem todo esse projeto voltado para a internet, não é? E outras mídias que a gente pode utilizar. Não é? A questão é visibilidade, é colocar o conhecimento visível a todos. Não é? Aceita aquele que estiver maduro de aceitar, aceita aquele que se sensibilizou pelo conhecimento, não é? Porque ele deve analisar pela lógica, pelo raciocínio, não é? E que naquele momento atendeu à sua necessidade, então ele resolveu aderir ao Espiritismo. E qual que é a contribuição do Espiritismo para um mundo melhor, já que estamos passando por uma era de transição planetária? Eu penso que os conceitos espíritas são conceitos libertadores, não é? Libertadores da consciência. Então, o conteúdo espírita, ele contribui na medida em que ele, consolando e esclarecendo, ele transforma a criatura para ser menos infeliz e, a partir daí, buscar a sua felicidade. Certo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Olá, vamos ver hoje um texto registrado pelo evangelista Marcos, no 2º capítulo de seu evangelho. Vai do versículo 1 até o 12. Jesus se encontrava na cidade de Cafarnaum, lá no norte da Palestina, na região da Galileia, onde cidade banhada pelo lago de Genezaré, onde Jesus tantas vezes falou. Pois bem, Jesus estava em casa, assim registra o evangelista Marcos. E as pessoas ficando sabendo que ele estava em casa,
foram todas para lá, de modo que não havia mais nenhum jeito de entrar mais ninguém. A multidão cercou a casa. Ora, havia um paralítico que queria chegar até Jesus, porque tinha certeza absoluta que Jesus poderia curá-lo. Mas como chegar até Jesus? Os amigos, então, 4 amigos, o auxiliam, sobem no telhado da casa, abrem uma clareira no telhado e descem esse paralítico numa espécie de esteira, como hoje se usam para socorro, para atendimento à pessoa acidentada. Ele é deitado ali e descido até Jesus. E Jesus diz a eles, ao paralítico e aos amigos: estás perdoado das tuas faltas. E o evangelista Marcos registra que Jesus notou, observou a fé daqueles 5 amigos, o paralítico e os 4 que o ajudavam. Os escribas que estavam ali junto começaram a dialogar, mas como é que pode? Esse homem não tem autoridade para perdoar pecado. Só Deus pode perdoar. Jesus, então, vira para os escribas e fala: o que é mais fácil, dizer teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Para provar, continua Jesus, para provar que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, virando-se para o paralítico, diz: levanta-te, pega a tua esteira e vai. E o homem se colocou de pé e levou consigo a esteira com a qual foi descido até ele. O comentário é: jamais vimos coisa igual. Essa passagem nos leva a uma multidão de ensinos e de pensamentos. Mas nós queremos ressaltar um aqui: a força da amizade. Quem tem 4 amigos tão fiéis quanto esse homem teve, já está no reino dos céus. Aquele que consegue fazer com que 4 pessoas o auxiliem dessa maneira, o esforço para subir com ele, o esforço para arrumar o telhado, para descer, para arrumar toda a situação, mostra que efetivamente eram 4 amigos de verdade, valorosos. Ao lhes ver a fé, Jesus diz ao paralítico: estás perdoado dos pecados. Ou seja, quem tem amigos assim, que te encaminhem para o bem, que te elevam, que te ajudam, que te livram da multidão de dificuldades e sobem contigo e te descem exatamente no ponto da solução, efetivamente não tem com que se preocupar, já está perdoado. É um ensinamento maior que nós podemos retirar aqui desta passagem extraordinária registrada por Marcos. O Evangelho responde. Melhorando-se moralmente, os homens prepararão na terra o reinado da paz e da fraternidade. A doutrina espírita é, assim, o mais poderoso elemento de moralização, por se dirigir simultaneamente ao coração, à inteligência e ao interesse pessoal
bem compreendido. Por sua mesma essência, o Espiritismo participa de todos os ramos dos conhecimentos físicos, metafísicos e morais. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta com o nosso companheiro Meri Seba, que fala hoje para nós sobre comunicação social espírita no nosso encontro fraterno. Meri, você veio a Goiânia para o primeiro simpósio de comunicação social espírita de Goiás. Como foi feito esse convite? Esse convite foi feito através da Ivana, que também participa da atividade da comunicação social em nível nacional. E foi um convite muito carinhoso, fraterno, e eu acedi a ele, concordei, em função também de contribuir com esse simpósio e também aprender, porque nós, na medida em que vamos nos entrosando e dialogando com os companheiros, interagindo com grupos dos estados, a gente também leva as contribuições. E qual foi o objetivo da sua participação? O objetivo era esclarecer para os participantes como instalar o setor de comunicação social espírita nas instituições espíritas. Como fazer isto? Não é? Como começar? A exemplo de outros setores também da casa espírita, como a evangelização infantil, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o serviço social, tudo tem um começo. Então, seria sensibilizar os companheiros dirigentes de casas espíritas para que também se interessassem pelo setor de comunicação. Porque a comunicação permeia todos os campos de atividades da casa espírita. Então é importante. Então, a comunicação interpessoal, a comunicação interpessoal já existe, não é? Agora vem a comunicação com o público interno de uma maneira mais sistemática e também com o público externo, participando de programa de rádio, de uma coluna no jornal, de uma participação nos meios de comunicação, né, quando houver necessidade. Como você vê o cenário da comunicação hoje? Eu acho que nós estamos assim num patamar muito bom, porque 20 anos atrás, quando nós começamos, a comunicação social era confundida com comunicação mediúnica. Às vezes nós abríamos um estudo sobre o assunto e muitos companheiros vinham pensando que era sobre mediunidade, comunicação mediúnica. E hoje já separamos isso, já esclarecemos, o meio espírita das federações estaduais já entendem perfeitamente que mediunidade é um campo também da comunicação. Mas a comunicação social tem definidos já os seus conteúdos e também o seu campo de ação. Então, a comunicação social hoje no Brasil já está em nível de federação espírita, nós somos 26, mais o Distrito Federal, já está muito bem conscientizada do seu papel. E a mídia não espírita vem retratando o espiritismo da forma correta, na sua opinião? Nem sempre, né? Porque aí as interpretações variam muito no espaço, no tempo e também da maneira dos editores encararem alguns princípios espíritas. Eu diria que a mídia, de modo geral, precisaria ser orientada regionalmente pelas federativas estaduais, não é? Ter uma interface e, ao mesmo tempo, um relacionamento mais próximo com a mídia, para que ela fosse orientada na exploração
de muitos assuntos envolvendo o espiritismo e os seus princípios. O cinema hoje, ele pode ser considerado uma alavanca para a divulgação do espiritismo? Na medida em que ele transmita fundamentos espíritas autênticos, não é? E não distorsivos como a gente tem visto aí, não é? Porque quando falamos em cinema, não é só cinema nacional, aí é um cinema, não é, mundial. Então, essas produções que normalmente a gente vê aí na TV a cabo, que exploram aspectos de ordem espiritual, às vezes são muito distorcidos, né? São conteúdos distorcidos que nem sempre são coerentes com os princípios espíritas. Não é? Mas não deixa de ser uma alavanca porque desperta atenção para um tema novo. Não é? Eu acho que o tema espiritualidade, ele é novo hoje para o grande público, e isso, mediante o esclarecimento que o centro possa oferecer aos seus frequentadores, principalmente aos novos que frequentam a casa espírita, isso pode despertar interesse para o estudo e um aprofundamento maior. E as transmissões de eventos via internet, como que você vê? Eu acho que são multiplicados pela mídia, não é? Principalmente a internet. Então isso facilita o acesso de muitas pessoas que não teriam condição de ir à casa espírita, de ir ao evento espírita fisicamente, não é? De forma presencial, mas ela pode ver isso até em função de morar num outro país, não é? E ter esse conhecimento. E qual que é a importância da utilização correta das técnicas na comunicação e na divulgação do espiritismo? Aí nós temos que nos embasar nos conceitos evangélicos espíritas, e para isso nós temos já definido princípios e diretrizes que nos dão uma orientação segura nesse campo. Nós não pretendemos alardear, não é? E nem fazer sensacionalismo, ao contrário. A gente dá visibilidade aos princípios, de maneira a respeitar as demais religiões e pensamentos filosóficos, e dando total liberdade para que aquele que vê, assiste e ouve, ele possa raciocinar e ele mesmo decida qual caminho que ele vai tomar. Não é? Se ele se enveredar para o espiritismo, com certeza ele raciocinou. Não é? Ele usou a lógica, ele pensou, ele observou, comparou, concluiu e deduziu. Não é? E tomou uma iniciativa. Mas que essa iniciativa seja uma iniciativa espontânea. Não há propósito do movimento espírita, pelo menos do Conselho Federativo Nacional, da FEB e de todos esses órgãos que participam do movimento espírita, de converter as massas. Não é propósito. Agora, orientar, tornar visíveis os princípios, isso faz parte de toda organização que se propõe a promover o bem, não é? A promover a indicação de caminhos para que o povo, a massa, o país seja feliz. Meri, muito obrigada pela sua presença e sua contribuição com o nosso programa. Eu também quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, participando do primeiro simpósio, e dizer que essa participação, a gente colocou algumas coisas, mas também eu levo bastante aprendizado, porque a gente está nesse campo e é um campo novo, não é? Uhum. Então, há uma reciprocidade aí nesse processo. É verdade. Muito obrigado pelo convite e pela participação. E nós nos vemos no próximo programa. Muito obrigada.